Os riscos climáticos e de mercado que afetam diretamente a produção agropecuária no Brasil colocam em evidência um instrumento importante para garantir a manutenção da atividade no país, o seguro rural. Assunto da minha conversa de agora, ao vivo, com o vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Elmar Conrad. Elmar, bom dia, primeiramente. Seja bem-vindo aqui com a gente ao Agronotícias, tudo bem? Bom dia, é uma satisfação em poder oportunizar a nós difundir um pouco da dificuldade de seguro agrícola que estamos vivendo no Rio Grande do Sul e outras dificuldades por consequências, né? Pois é, uma satisfação nossa em recebê-lo, viu? Antes da gente falar um pouquinho sobre o que está por vir, aí o próximo Plano Safra, eu queria saber a sua avaliação em relação à importância do seguro rural hoje na atividade do campo. O seguro rural é de fato importante em que nível? Esse é de fato um instrumento eficaz que vale o investimento do produtor rural? Aliás, toda a agricultura é uma fábrica de céu aberto. A gente teria que ter sempre mitigação, né? São dois mitigadores que tem no Brasil. Um é o Proagro, o outro é o Seguro Agrícola. Nós vivíamos muito bem com ele até 2010, 2020, tanto é que ali que se começou a primeira quebra de safra, né? A média é 31 sacos, daí já começou a usar o seguro. No ano 2021 foi o último ano de safra normal, com a média 57 sacos por hectare, né? E na sequência aí veio as catástrofes, ó. A posição assim, de aberrações em termos de produtividade. Ó. No ano 21, 22, a média do estado foi 24. E aí nós tínhamos ó, como custo do seguro 8 a 10% e um limite de cobertura que dava 40 a 35 a 32 sacos, dependendo do município. Porém, o ano 23, 24, em virtude do baque que deu nas resseguradoras e no seguro, no ano 21, 22, obviamente, se retiraram de campo, e aí o que aconteceu? O seguro virou a um custo de 16, 17, e o nível de cobertura, que era 40, veio a 29, o de 35 veio a 25, o de 32 veio a 23. E cada cidade com as suas características, óbvio, diferenciada, mas um nível assim, um custo praticamente dobrado e um valor reduzido em 30, 40% no nível de cobertura. E o ano 23, 24, na sequência, aí sim, acabaram com... Nós ficamos por conta e risco. O seguro se evoluiu aos municípios que estavam emergentes na produção de soja, que é a metade sul, principalmente, e também penalizava o CPF de qualquer município que teve duas ocorrências de seguro por situações climáticas adversas. Então, teve um custo aí que chegou a 20% até 30% dos orçamentos, ou seja, de R$ 4.000, pegar R$ 800, para proteger o quê? 20 sacos, 22 sacos e assim por diante. Tu pega aí 20 sacos de proteção com um custo de 5,75, tu terias, obviamente, uma proteção de 14 sacos por hectare. Nunca se colheu tão baixo, né? Ou dificilmente se colheria 14 sacos por hectare. Tanto é que o Brasil, o Rio Grande do Sul, trabalhou por conta e risco. Tem uma reportagem 8 de janeiro que a gente fez, junto com a Zero Hora, onde nós colocávamos uma preocupação que o Rio Grande do Sul está por conta e risco, sem seguro, sem a dificuldade também de Proagro, que houve algumas modificações, e para esse ano, então, acabaram de vez com o Proagro, né? Que o Proagro sempre foi, tu pagava um percentual e tinha um limite de cobertura do valor financiado, pegando o preço de mercado que colhia, vezes o preço de mercado, vezes a safra de colheita, a diferença era paga. Agora está se usando uma metodologia que nunca até então foi usada, que é o risco, que no ZARC tem risco de 20%, 30% ou 40%, conforme o município e data de plantio e o ciclo da cultura. E a maioria dos municípios que tem nessa região que está com o solo mais leve, que é a região ali de Santa Maria, baixando para Rosário, Caciqui, Santana do Livramento, a parte que tem a inovação dos últimos anos com a introdução da cultura da soja, que é uns 2 milhões e poucos de hectares, ela tem tudo a solo AD3 ou AD4. Isso aí traz um risco que normalmente vai de 40% e 30% até 40%. Quando o risco é 30%, o seguro ampara só 70% do valor financiado. Quando o risco é 40%, ampara só 50%. Então, realmente, se pega 40 sacos,
em termos de custo para fazer a lavoura, que é o normal, tendo só 50% de amparo, quer dizer, 20 sacos fica no risco do produtor, e principalmente do Pronaf e o Pronamp, que são pequenos produtores que não têm estrutura econômica e muito menos emocional para suportar essas situações. E como vocês podem ver as imagens demonstrando aí, a metade sul esse ano, como plantou mais tarde, em virtude de duas enchentes que ocorreram, né? Foi a primeira em setembro, outubro, atrasou os plantios e, consequentemente, atrasou também a colheita das lavouras, que normalmente se colheria em abril. Só que nós iniciamos o plantio em final de outubro e, obviamente, trouxe a colheita aí para final de abril e início de maio. E o maio foi aquele desastre, né? Que regiões foram alagadas, muito soja apodreceu por circunstância de continuidade de chuvas sequenciais de 8 dias, dando 1 ou 2 dias, nem dando para entrar, chovendo mais 4, 5 dias. Então, realmente, eu digo assim, ó, o Rio Grande está numa situação muito penalizada. Nós tivemos aí praticamente 3 anos sequenciais com quebras, e esse ano quem não quebrou e colheu normal, colheu 50 até 60 por hectare, pela redução de custos que tivemos, que era 140 para 120, ele mal e mal paga o custeio, né? E talvez uns ou outros os investimentos, mas não vai pagar aquelas prorrogações dos custeios do ano de 20 e 21, por exemplo, aliás, o 21, 22, que teve um custo elevadíssimo de 42% a maior que o ano 21, 22, né, em virtude da pandemia, que o soja foi a 170, 180. Então, obviamente, os insumos subiram na proporção, deu um aumento de 42%. O preço na safra, na hora de plantar a 170, 180, regrediu para 125 na hora de comercialização. Então, tivemos aí 42 de custo a maior, 44 em preço menor, né? E ainda uma quebra sequencial de 47% na produção, quer dizer, obviamente, os produtores ficaram devendo a safra integral, né? E safra com custos aí de 5.800, 6.000 reais o hectare, que hoje é 4, né? Então, isso aí com o juro pactuado de 8% no Pronamp e 12% nos demais, virou uma conta impagável, né? Acrescidas ainda na sequência, porque tivemos na safra 23, 24, uma média também de em torno de 31 sacos, que praticamente não pagou nem o custo. Também houve prorrogação parcial, porque o seguro amparou menos, em virtude do nível de cobertura ser cobrado menor. E a safra 23, 24, então, quer dizer, todo mundo que contratou ficou sem adesão ao seguro, em virtude de que custo-benefício não valeria a pena. Uma proteção de 20 sacos com custo de 20%, obviamente o produtor optou por não fazer o seguro, porque até digo assim, até uma proposta indecente, né? Tu pega 4 mil reais, 20% dá 800, divide pelo soja, dá 7 sacos. Tu ampara 20 sacos, diminuindo o custo do valor de seguro, tu fica com 13, 14 sacos. Então, realmente, digo assim, estamos numa posição que o Rio Grande está pedindo uma posição através da nossa entidade Farsul, em reuniões que fizemos com o Ministério da Agricultura, em 2 sequenciais, onde está se pedindo uma condição que é a única maneira de sanar a posição de condição de normalidade de produção é buscarmos a proposição da Farsul, que é 2 anos de carência, 15 anos para pagar e 3% de juro. Caso contrário, o Rio Grande não... Olha, vai ter uma redução muito grande de tecnologia, de áreas plantadas e assim por diante. E são sequências de combinações de perdas, né? Perdas no nível de cobertura, perdas no preço, perdas de safras consecutivas. Não? Ano passado tivemos uma perda de 47%, aliás, 39%. O ano anterior, 47% na produção. E esse ano, uma produção para quem colheu normal, porém com os preços de 140 também para 120, que praticamente absorveu todo aquele benefício que teríamos se o preço tivesse sido dentro da normalidade na contratação da safra.
Então, realmente aguardamos aí uma posição do Plano Safra e a sensibilidade dos nossos representantes políticos que trazem uma situação mais favorável ao Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul tem, como já foi falado pelo próprio ministro, uma importância muito grande no desenvolvimento do agro, e agora chegou a vez do agro do Brasil, né? Do agro do Brasil, agora chegou a vez do agro do Brasil reconstruir o agro do Rio Grande do Sul, porque realmente as perdas foram muito danosas, né? Não é só em termos de produtividade, mas em termos de solo, em termos de equipamentos, máquinas, em termos de estrutura de produção de aves, suínos. Então, realmente nós estamos à mercê de posições favoráveis aí, né? Esperamos que os nossos Plano Safra aí e o Ministério da Agricultura tragam uma posição compatível com a nossa dificuldade, né? E Elmar, então a gente está por aqui acompanhando, né, claro, toda essa expectativa em torno do Plano Safra que vai ser anunciado aí essa semana, e vamos ver até que ponto então o governo, as autoridades vão atender as demandas, ouviram as demandas das entidades representativas, né? Queria agradecer a sua participação com a gente, trazendo um pouquinho sobre esse cenário, principalmente em relação aí ao Rio Grande do Sul. Queria desejar uma ótima semana e vamos conversar numa nova oportunidade. O canal está sempre aberto para o diálogo, viu? Precisamos do apoio da imprensa para justamente divulgar a grave situação do Rio Grande do Sul e a necessidade de amparo a nível federal, porque o Rio Grande do Sul tem uma contribuição federativa no valor que, segundo o nosso economista, dá em torno de 63 bilhões e recebemos de volta 14 bilhões. Então, nós temos um superávit de 53 bilhões por ano. Então, é muito justo que, num ano que tem essa quebra significativa e que o Estado fica praticamente em condições de inviabilidade, que nós recebamos um pouco de contribuição daquilo que nós participamos anualmente dentro da participação da arrecadação a nível da Federação do Estado.